Olá, seja muito bem-vindo. Este é o programa A Vida em Foco. A sociedade tem muitas perguntas, o Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Nosso programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. Toda vez que se encerra um ciclo em nossa vida, é bom planejarmos o próximo? O ano novo representa a vida nova? Objetivamente, o que podemos fazer para motivar uma mudança em nossa vida? Os planos para o ano novo dão resultados? Do que dependem os resultados em nossa vida? Aguarde que estas e outras respostas serão dadas durante a entrevista de hoje. Acompanhe também no programa A Vida em Foco curiosidades, crônica, o Espiritismo Esclarece e, por último, com Haroldo Dutra Dias, o quadro Pérolas do Evangelho. Temos certeza que você vai gostar. Você é nosso convidado especial. Fique conosco e acompanhe a programação. Aproveite para refletir. Fique agora com a crônica da semana. Até bem pouco tempo atrás, convivíamos nas ruas com carroças, pessoas montadas em cavalos, outras conduzindo animais dos mais variados. Passados apenas alguns anos, vimos nossas rodovias e ruas cheias de automóveis, tornando praticamente impossível a convivência com situações que já faziam parte do nosso dia a dia. Com essas mudanças repentinas, a dinâmica da vida também se alterou bastante. Surgiu a necessidade de se regular o trânsito para que se tornasse menos perigoso, mais disciplinado. Com o tempo surgiram os famosos semáforos, ou, para alguns, os sinaleiros ou faróis. O fato é que sem eles praticamente não haveria o fluxo seguro de veículos. Seríamos dominados pelos congestionamentos sem solução. Mas eles não foram suficientes. O tempo passou e mais pessoas e automóveis vieram para as ruas. Assim, a velocidade passou a ser limitada e vigiada por radares, de modo a garantir mais segurança. Vieram os radares, também conhecidos como pardais, para aumentar o controle e tentar evitar os abusos. Os radares são, na verdade, deflagradores, sinalizadores que registram nossas ações atrás do volante. Se transgredirmos as leis, seremos multados. Com o homem dá-se, de alguma forma, a mesma coisa. Nosso corpo é uma máquina que obedece aos comandos do condutor, o espírito. Na vida temos leis, regras e posturas a serem seguidas, umas pelas convenções humanas, outras pelas leis divinas. Quando transgredimos as leis divinas, o deflagrador que está em nossa consciência acende a luz vermelha, sinalizando de algum modo, em algum momento, precisamos reparar o dano cometido. Não são poucos os que transgridem a lei divina e, por vezes, perdem o direito de trafegarem na vida junto com os demais. Maus condutores de suas vidas oferecem perigo aos demais, por esta razão não possuem, por certo tempo, a condição de conduzir seus corpos, seus veículos na encarnação terrena, que a misericórdia divina lhes entrega numa nova encarnação. Em nossa consciência temos inscrita a lei divina que nos dá a velocidade necessária para que, em harmonia com os demais, possamos chegar no destino sem multas, respeitando nossos semelhantes. O código de trânsito para o espírito em viagem é o Evangelho do Cristo. Ele nos coloca na rota segura a fim de trafegarmos na vida sem acidentes de percurso. Como você está conduzindo na vida? Já pensou nisso? Confira o quadro de entrevista com o tema Por um Ano Novo Melhor. Olá, é bom ter você conosco novamente no nosso quadro de entrevistas ou bate-papo, porque a sociedade tem perguntas e o Espiritismo tem respostas. De novo, Marcelo Garcia Collen, médico de família e comunidade, servidor do município de Curitiba, mestre em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Marcelo, que é integrante da equipe do nosso programa. Com muito Marcelo, orgulho. Chegamos em mais um final de ano, é o tempo em que as pessoas param para fazer
programações, para estabelecer projetos, metas, muitos desejos, muitos sonhos. E nós queremos também falar sobre esse assunto na perspectiva espírita, por um ano novo melhor. Gostaria de começar perguntando para você se existe algum significado espiritual na passagem para um ano novo. Sim. Sem nenhum pensamento esotérico ou astrológico, nós temos que dizer que o ano novo é sim um marco espiritual para todas as pessoas. Deus fez o universo assim, cheio de ciclos. Então ele não colocou os planetas rodando sobre si mesmo e rodando em torno do Sol por acaso. Não é simplesmente para um suceder. É porque cada ciclo desse nos convida a um recomeçar. Cada dia, quando a gente abre os olhos, é uma nova chance, é um recomeçar. Eu posso hoje fazer as coisas diferentes do que eu fiz ontem. Cada semana que se inicia, quantas vezes a gente fala, não, segunda-feira, essa semana eu vou fazer atividade física, essa semana eu vou fazer a dieta, que segunda-feira é o dia. Porque é um ciclo, é um ciclo. E o ano está num ciclo maior que esse. Então, vir um ano novo é sim um convite a nós repensarmos. Se de um dia para o outro eu estabeleço metas pequenas, de uma semana para outra eu estabeleço metas maiores, quando eu chego aí à alvorada de um ano novo, quando eu bato as portas de um ano novo, é um convite sim para que eu estabeleça novas metas. Você vê que a sabedoria divina foi tão profunda nesse momento, porque nós estamos aqui na vida para aprender. E Ele nos dá essas deixas, essas dicas todos os momentos. E nós estamos aí às portas de 2014, e 2014 pode ser para nós sim um grande ano. E só para não dizer que eu não comentei, depois do ciclo dos anos, nós temos sim os ciclos das nossas vidas. Eu encerro esse ciclo, começo um novo ciclo, quando termina. Então, Deus quis fazer tudo com ciclos para nós. E esse é o significado, sim, espiritual para o ano novo. É um ciclo que se encerra, um ciclo que inicia, um novo convite para uma vida melhor, para um ano novo melhor. E você acha que é possível fazer mudanças importantes na nossa maneira de ser? Essa é uma pergunta interessante, porque ela traz esse conceito. Algumas pessoas dizem, eu sou assim mesmo e não tem nada que fazer. Pau que nasce torto, morre torto e não há quem endireite. Então muitas pessoas vivem escravizadas por algumas crenças que são paralisantes na vida delas. Não, eu sou uma pessoa que não sei falar em público, eu sou tímido mesmo. O outro diz, eu nunca vou ser capaz de ter essa solidariedade, eu não tenho esse impulso. Mas está aí a espiritualidade para nos mostrar que sim, existe um convite permanente para que nós façamos mudanças profundas. E nós temos dentro de nós, não precisamos de nenhum elemento externo, todos os elementos para que nós façamos qualquer mudança e qualquer progresso que nos falte hoje a nossa felicidade. Sim. Nesse sentido, então, quero perguntar para você, quais são os requisitos para a gente fazer essas mudanças? Onde é que estão esses elementos? Essa é uma pergunta muito legal. Se eu quero fazer mudanças na minha vida, tem muitas pessoas que dizem assim, eu preciso mudar. E dela vai, muda o cabelo? Bom, eu não tenho muito esse problema, né, de mudar o cabelo. Eu tenho. Ela vai e muda de roupa. Outro vai, troca de marido, troca de esposa, troca de cidade. As pessoas hoje estão fazendo mudanças a esmo, porque elas não sabem para onde querem correr. Então, para quando eu quero fazer uma mudança, eu tenho 3 requisitos e eu não posso dispensar nenhum deles. Primeiro, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Eu não posso sair mudando para que qualquer lugar valha que não seja aqui. Porque eu posso sim sair de uma fria para entrar numa fria maior ainda. Posso sair da fria para entrar na gelada. Então eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Estabelecida a meta, o horizonte, onde eu quero chegar, eu tenho que saber onde eu estou. E aí que eu vejo que muitas pessoas apanham e se debatem e não conseguem progredir, porque elas sabem aonde querem chegar. Eu quero ser uma pessoa melhor nesse sentido, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, mas elas não avaliam com cuidado aonde estão, para que daí elas possam traçar uma estratégia. Então eu tenho que saber onde estou, para onde eu quero ir e qual o caminho que eu tenho que fazer. Eu não tenho como fazer progressos significativos na minha vida se eu não tiver de posse desses 3 elementos. E talvez o mais difícil deles para todos nós seja fazer uma avaliação judiciosa, consciente e exata de onde estamos. A gente sabe onde quer ir, só que não sabendo onde estamos, nós não conseguimos traçar caminhos para chegarmos até lá. Tudo bem. Então, Marcelo, você fala de coisas que têm a ver com autoconhecimento mesmo, né? Me parece que não há um hábito de se fazer esse processo de autoconhecimento. Eu queria explorar uma questão com você, talvez você
se recorde dela, é que Allan Kardec interrogou o espírito Santo Agostinho. Você vê que não é qualquer espírito. A respeito do caminho prático para o indivíduo se melhorar, fazer mudanças, não é? E ele responde, né, objetivamente, é preciso que ele se conheça, que o indivíduo se conheça. E Allan Kardec investe como investigador, como cientista, perscrutador, ele quer saber a maneira prática de fazer autoconhecimento. Então eu gostaria que você, se possível, explorasse depois do intervalo como na prática as pessoas podem se conhecer. Você vê que essa não é uma questão tão simples assim. A gente vai para o intervalo breve e já volta com essa questão. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Por um Ano Novo Melhor. Estamos de volta. Marcelo, ficou uma pergunta antes do intervalo. Uma grande questão, né, que eu acho que é virtualmente a busca central, né, de todos os esforços aí que a psicologia tem feito nessas últimas décadas, que é o autoconhecimento. Como é que a gente faz isso na prática, Marcelo? Você vê que Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior... Espírito Joana de Ângeles. Espírito de Joana de Ângeles, pelas mãos de Edivaldo Franco, de novo, nesse livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, que faz parte da chamada série psicológica de Joana de Ângeles, que aborda o nosso interior, diz que essa tarefa do autoconhecimento não é para qualquer um. Ir atrás de conhecer a si mesmo não é para quem está com tudo bem. Ela diz, se você quer se autoconhecer, primeiro você tem que estar inconformado. Você tem que, de alguma maneira, estar incomodado com o que você é, ou com como você está nesse momento. Porque no conforto, quando as coisas estão aparentemente tudo bem, a gente não tem energia suficiente para mexer em algumas feridas. Porque se autoconhecer não é só encontrar aquele bom samaritano que nós temos dentro de nós. Se autoconhecer é passar e conhecer aquele fariseu que tem dentro de nós, que é rigorista, que só pensa nas partes dos cultos exteriores, é enxergar algumas feridas e, às vezes, elas causam muito desgosto a nós. Umas podridões, né, que a gente traz. Que nós temos que cheirar para conseguir extirpar de nós. Então, autodescobrimento, autoconhecimento, pode ser uma tarefa ameaçadora em muitas vezes. Então, nós temos que ir para ela com bastante consciência do que estamos fazendo. Eu fiz menção, Marcelo, né, ao Espírito Santo Agostinho. Eu fiz menção ao Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857, e a resposta que Santo Agostinho dá a Allan Kardec, 919 item A. Na prática, como é que a gente pode fazer segundo a visão, acho que assim, revolucionária, né, e que antecipa as conquistas da própria ciência acadêmica? É uma resposta bastante longa, nós temos que dar uma versão resumida para a TV, mas Santo Agostinho nos apresenta a necessidade de nos olharmos por diferentes ângulos. Ele já percebia que só um autoexame, só eu parar para pensar sobre mim mesmo, pode me levar a ter muitos vieses na observação, porque tem dos dois extremos. Tem pessoas que são por demais rigorosas consigo, que olham qualquer pequena falha como um grande problema, e outras que são por demais condescendentes com as suas falhas. Tem sempre uma desculpa, eu fiz isso, mas veja que naquele dia... Não tenho sangue de barata, é assim mesmo, todo mundo faz. É preciso que você, sim, pare, reflita, se observe, procure indagar a si mesmo se podia ter feito alguma coisa melhor. Fazer um balanço assim, todo dia. Ele diz, eu fazia isso, nos recomenda que reproduzamos o que ele fazia. Mas ele diz que nós devemos ir além. Tentar nos colocar na perspectiva de outro. Opa. Se fosse outra pessoa vendo aquilo que eu fiz, então eu tenho que tentar me ver sob os olhos das outras pessoas. E nós estamos no fim do ano, família reunida, de repente você pode se aventurar, se tiver personalidade suficiente para isso, a tentar honestamente, não assim no meio do jantar, levantar na mesa, pessoal, quero que vocês falem, mas em particular, criar um clima. Com aquela pessoa de confiança, o que você acha que eu posso melhorar nesse ano? O que você acha que eu posso fazer diferente? Começar com os amigos, para não doer muito, né? Comece com seus amigos, mas de repente você pode procurar a visão daquelas pessoas mais críticas, que às vezes você até acha que não gostam de você. Santo Agostinho recomenda isso, porque eles não têm por que falsear nenhum tipo de verdade a seu respeito. Os amigos podem eventualmente esconder, não é bem assim, eu acho que eu concordo com você, com aquele comportamento. Mas pelo que você diz, os adversários não têm... Eles podem intencionar no outro sentido, e aí a gente pode encontrar um caminho do meio que seja interessante
para a gente se conhecer um pouquinho mais e entender de onde estamos partindo. Aonde a gente quer chegar, todos sabemos. Nós queremos ser pessoas melhores, cidadãos melhores, melhores pais, melhores profissionais. Os cristãos e aqueles que estão nesse caminho querem chegar lá, mas aonde eu estou para enxergar bem esses caminhos? Então, muito bem, Marcelo. Eu acho assim, a resposta é revolucionária, essa de Santo Agostinho. Você poderia dar uma regra geral, né, de como a gente pode proceder para superar algumas fragilidades? Sim. Existe isso? Sim, sim. Tem algumas coisas que são comuns a todos. Nós todos estamos mais ou menos no mesmo caldeirão, estamos todos no mesmo estágio, cada um tem suas particularidades, mas nós temos muitas semelhanças também. Então, não vou ser eu que vou dizer, eu vou buscar uma história. Está no livro Paulo e Estevão, também psicografado pelo Espírito Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier. Para muitos, o maior romance da literatura mediúnica, pela sua importância e pela sua profundidade. Paulo faz essa pergunta ao espírito de Abigail, sua amada, numa das histórias mais lindas que nós temos. Abigail chegou a ser noiva de Paulo. Chegou a ser noiva e faleceu precocemente. E ele encontra ela em espírito desdobrado, lá no mundo espiritual, e tem essa oportunidade de perguntar, mas como é que eu faço para superar as minhas más inclinações? Como é que eu faço para alcançar o programa de Jesus? Para ter um ano novo melhor. Para a minha vida, para que eu tenha uma vida melhor, que para começar hoje, nós estamos entrando no ano novo. E Abigail segura as mãos dele ternamente e começa a apresentar aquele que é conhecido por muitos como o programa de Abigail. 4 passos. Ama Paulo, trabalha, espera e perdoa. 4 estágios para a gente conseguir alcançar as nossas más inclinações e tentar transformá-las em algo um pouco melhor. Quando Abigail olha nos olhos de Paulo e diz, ama Paulo, Emmanuel diz que ele entendeu imediatamente que o amor é a maior realização que um ser humano pode ter. Ele percebeu que nós nos enriquecemos no amor. Olha que interessante a delicadeza de Emmanuel na escolha das palavras. Nós não nos enriquecemos de amor, nós nos enriquecemos no amor, porque o amor transforma todos os acontecimentos da nossa vida com um novo colorido e uma nova riqueza. A vida sem amor é uma vida pobre, ela pode ser opulenta, mas é pobre. Então, ele disse assim, mas como é que eu vou conseguir me enriquecer no amor, Abigail? E daí ela apresenta para ele o segundo passo, trabalha, Paulo. E às vezes a gente pensa que trabalhar é sair fazendo, realizando, é a gente abaixar a cabeça numa coisa e sair fazendo. Mas Paulo entendeu a mensagem espiritual de Abigail, que não era só abaixar a cabeça e sair dando murro em ponta de faca. Trabalhar é trabalhar as próprias imperfeições. É trabalhar o seu íntimo. Paulo percebeu na fala de Abigail muito mais do que a palavra. Entendeu que ele precisava burilar cada dificuldade que tinha internamente. Que o primeiro que precisava ser vencido era ele. Se ele não vencesse a si mesmo, nunca conseguiria vencer as dificuldades do mundo. Mas ele percebeu que essa era uma atividade que ia ter muitos escolhos. Que nesse trabalho, em muitos momentos, ele não ia saber como se portar, como se conduzir. E daí ela apresenta então, mas temos outra consigna, Paulo. Acalma-te e espera. Espera. Aqui também muitos de nós podemos interpretar inadequadamente essa passagem. Cruzar os braços e ficar esperando. Espera aí, Abigail disse que nós devemos esperar. Então se a coisa está difícil, eu vou esperar que Deus vai me socorrer. Não. Paulo entendeu profundamente, entendeu que nunca poderia perder a esperança. Por mais que o objetivo parecesse muito distante, que o caminho parecesse muito árduo, ele não devia desanimar. Ou seja, continuar amando, trabalhando e esperando nesse sentido de esperança. De ter esperança que, se ele persistisse nesse propósito, ele conseguiria alcançar os últimos objetivos. Marcelo, você falou que são 4 passos. Tá aí o último. Deixo você à vontade nesse minuto final para falar do último passo desse programa de Abigail. O último passo ocorreu a Paulo porque ele começou a se questionar, pensando assim, puxa, mas eu tenho essa esperança, eu tenho esse caminho, mas muitas pessoas vão se apresentar querendo me impedir de seguir no caminho do bem. E isso é de um ensinamento para aquele que está querendo se melhorar. Porque a gente acha assim, eu estou tentando fazer as coisas direitinho, Deus vai me ajudar e tudo vai começar a dar certo na minha vida. Abigail já disse para Paulo que não. Apesar das suas melhores intenções, do seu desejo de ser uma pessoa melhor, vai ter gente que vai querer te perseguir por isso. Por isso, não é o perdão. Perdoa, Paulo. Perdoa aqueles que não te compreenderem, que te mal interpretarem, que se opuserem ao seu caminho de redenção.
Então se no meu caminho, apesar de querer fazer o bem, encontrar alguém que se me opõe e que põe dificuldade, eu tenho que estar municiado do perdão como antídoto para que eu continue na minha caminhada. Então, se você encontrar resistências, não quer dizer que necessariamente você está no caminho do mal, porque a resistência pode estar lá pelas mais diversas matizes da ignorância. Então, o perdão é também chave para que o cristão saia nesse seu caminho. Então, nesse ano, vamos nos lembrar de conseguir perdoar as dificuldades que se apresentarem, as pessoas que cometerem erros conosco. Mantemos a nossa esperança para que no trabalho aprendamos a amar. Esse é o programa por um 2014 muito mais feliz. Muito obrigado, Marcelo. E você, fique conosco para acompanhar o Espiritismo Esclarece e as Pérolas do Evangelho com Haroldo Dutra Dias. Muito obrigado pela sua companhia. Você tem uma dúvida e quer que a respondamos? Envie por e-mail no endereço contato@vidaemfoco.com.br a sua pergunta. Acompanhe agora no quadro Espiritismo Esclarece, pois esta poderá ser a resposta que você procura. Olá, a indagação de hoje é por que reencarnamos? Bom, a finalidade primordial da reencarnação é promover a evolução do espírito. Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, mas destinados à angelitude. Eles possuem em germe todos os dons, mas precisam desenvolver às próprias custas esse seu potencial. E para isso reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias. Jesus afirmou que há muitas moradas na casa do Pai. Afinado a esse ensino, o Espiritismo possui em seus fundamentos básicos a pluralidade dos mundos habitados. Esses mundos, mais ou menos evoluídos, são escolas cósmicas, nas quais os espíritos são matriculados pela divindade, a fim de que evoluam e aprendam. As encarnações são semelhantes a anos letivos. Se o espírito se sai bem, ele passa para a fase seguinte em uma escala ascendente, rumo à plenitude. Se ele falha, precisa repetir a lição. E caso seja muito teimoso na vivência equivocada, pode gastar muitos séculos até cair em si. Mas um dia todos atingem a meta final, que é a plena felicidade. E outro objetivo da encarnação é colocar o espírito em condições de cumprir o papel que lhe cabe na obra da criação. Porque o mundo evolui como reflexo do esforço dos espíritos que nele habitam. A misericórdia divina, ela se manifesta no mundo por meio dos próprios homens. Assim, as vidas terrenas, elas objetivam fazer com que o espírito atinja todo o seu potencial. E enquanto ele aprende e se depura, ele deve auxiliar o semelhante e auxiliar a que todos os meios em que se movimenta se tornem melhores com a presença dele. Assim, a reencarnação é uma bênção e uma oportunidade que deve ser bem aproveitada. Fique agora na presença de Haroldo Dutra Dias com Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Pérolas do Evangelho. Nessa série inicial, nós trataremos diversos temas que deixam perplexos muitas pessoas quando abrem as páginas do Evangelho e da Bíblia de um modo geral. Na Galileia de 2000 anos atrás, quando Jesus percorria aquele maravilhoso lago, conversando com donas de casa, pescadores, agricultores, frequentemente ele utilizava uma linguagem incompreensível para muitos, porque cheia de metáforas, de símbolos, de parábolas, de enigmas. Por que Jesus se comunicava dessa maneira? Pois bem, é preciso fazer um mergulho na época em que ele viveu. Já na Grécia, muitos anos antes de Jesus, os filósofos gregos adoravam nos seus discursos utilizarem exemplos através de parábolas.
As parábolas na Grécia eram histórias que serviam como comparações, como exemplificações. E quando alguém ouve uma história, ainda que essa história seja criativa, cheia de imagens e de fatos irreais, o certo é que as pessoas gravam com mais facilidade. Pois bem, no caso de Jesus, na cultura hebraica, era costume ensinar tanto adultos quanto crianças através de parábolas. Histórias, metáforas, símbolos, tudo era utilizado para que as pessoas pudessem compreender de uma forma mais profunda temas complexos envolvendo Deus, a criação, o relacionamento do Criador com as criaturas. E é por essa razão que Jesus lança a mão, seguindo a tradição do seu povo, seguindo a tradição dos sábios da época, das parábolas. Mas é preciso não confundir parábola com histórias. Nem todas as parábolas são histórias e nem todas as histórias são parábolas. As parábolas podem ser um enigma, uma frase dita na forma de um poema, pode ser, aí sim, um conto com princípio, meio e fim. O certo é que toda linguagem que utiliza de metáfora, que utiliza de símbolos, podemos chamar na cultura hebraica de parábola. E é através da parábola que Jesus imortalizou muitos dos seus ensinos. Quem não se recorda da parábola do bom samaritano? Aquele samaritano bondoso que ajudou o homem caído no caminho. Quem não se recorda da parábola do filho pródigo? Aquele filho que pede a herança, se afasta do pai e depois volta arrependido. Através dessas histórias ricas de elementos da cultura da época, ricas de simbolismo e de detalhes, Jesus conseguia tocar o coração das pessoas que estavam ouvindo a ele, tratando da realidade e do cotidiano delas, para convidá-las a um mergulho, a um aprofundamento em temas da mais alta relevância. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco volta na semana que vem, quando aguardamos você. Sua audiência é muito importante para nós. Divulgue este programa aos seus contatos. Temos certeza que eles também irão gostar. Você pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe! Mande suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Acesse o nosso site www.avidaemfoco.com.br. Uma ótima semana!